Boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui, terminamos o consultório e hoje a gente vai tentar fazer algo diferente, mostrando casos clínicos. Vou fazer um teste aqui agora para vocês, tá bom? Um teste para ver se eu consigo postar os casos clínicos, tá? Salvando aqui. Clica. Clica no. Então, né? Tá aparecendo assim. Entendeu? Então, não sei se está dando para vocês visualizarem, nós vamos mostrar alguns casos clínicos e vai ser muito legal estar com vocês nessa oportunidade, estar falando de sorriso gengival, que é um dos temas que eu mais gosto. Gosto muito de temas diferentes, né? Eu acho que tudo que é desafiante é da minha natureza gostar de tratar. Então, quando eu tenho pacientes com sorriso gengival, associado ao bruxismo, também a mordida profunda, então são clientes que a gente sempre questiona, tratamos na infância ou aguardamos? Então é sobre isso que nós vamos falar. Quero agradecer a todos que já estão entrando aí, doutora Raquel, de Recife. Está meio fosco a qualidade, você está dizendo os slides, né? É o que nós conseguimos, na verdade eu pus no PowerPoint. Se não der para vocês visualizarem, eu posto logo depois no final no Telegram, tá bom? A gente tem um Telegram de distúrbios respiratórios do sono, onde eu mostro muitos casos clínicos, a parte de artigos científicos, vídeos, tá bom? E eu quero pedir para vocês, já manda um monte de coraçãozinho aí embaixo, que a gente já vai convidando mais amigos. Convide amigos de vocês, convide 5 amigos, 5 colegas de profissão, para a gente estar integrando, mostrando tanto a experiência clínica quanto a experiência científica. Muito obrigado por vocês estarem aí. Eu sei que ainda tem alguns já saindo do trabalho, outros começando em home office. Quero agradecer o Anderson, que já está aí. O Anderson é ortodontista, meu grande amigo. Já estamos juntos já há quase 25 anos, com a experiência de tratar com os aparelhos Occlusal Guide. E vou me apresentar para vocês, tá? Comecei já falando das novidades e não me apresentei. Convide os amigos de vocês, vai nesse aviãozinho que tem aí embaixo. Tem um aviãozinho logo na sua tela. Convide os amigos e para a gente começar. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a oportunidade de estar falando de um tema que vai ajudar muitos outros. Também agradecer a professora Anne, que vai estar falando junto conosco de mordida profunda, de sorriso gengival. E, na verdade, a gente tinha um grande planejamento de estar indo no Brasil falar sobre esses temas, sobre a experiência do Occlusal Guide, mas como teve realmente esse desafio de estar viajando, mas que a gente esteja feliz de estar aqui online. É sempre a oportunidade de aprender juntos. E quando a gente aprende juntos, a gente cresce juntos e ajuda mais pessoas, não é? Então, meu nome é Paulene Cardoso, eu sou ortodontista há 25 anos, com experiência em ortodontia infantil. Sou professora de ortodontia infantil aqui no estado de Goiás, Centro-Oeste, em vários lugares no Brasil também. E trabalho também com um foco em distúrbios respiratórios do sono. Sou presidente da Academia de Distúrbios do Sono e tenho feito muitas pesquisas integrando o sono e também ortodontia. Publiquei alguns livros, tanto no aspecto de ortodontia infantil, o e-book de ortodontia infantil, e no aspecto também de distúrbios respiratórios do sono. E hoje eu venho falar sobre um tema desafiante, que é o sorriso gengival, mas que é um tema muito importante tanto na odontopediatria quanto na ortodontia. E gostaria de convidar a professora Anne para estar falando junto conosco, né? Que ela vai se apresentar. Vamos lá, achar a doutora Anne aqui. Eu vou deixar.
Doutora Anne, achei. Então, com amigos de vocês, para a gente formar um grupo bem legal. Obrigada por estarem aí. Doutora Luciana de Brasília, doutor Rinaldo, vamos todos. Oi, Olá, doutora! tudo bom, Boa querida? tarde! Boa tarde. Um Que bom grande você prazer anda. estar Nós aí com você. estamos em lockdown, todo mundo em casa. Mas você sabe que é uma oportunidade da gente crescer também, né? Eu estive em Com casa agora certeza, esses 30 dias com os meus 3 filhos, o meu esposo. Acho que foi com uma certeza. revolução da presença interna. Foi muito bom, graças a Exatamente. Deus. Espero que todos estejam bem. Convide os amigos de vocês, colegas ortodontistas, odontopediatras. E eu me apresentei já, doutora Anne. Eu queria que você se apresentasse, de onde você é. Eu sei que você é uma professora que tem muita experiência também com os aparelhos ortodônticos, ortopédicos e miofuncionais. Fala um pouquinho de você para nós. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite tão amável seu e do Anderson, da Ortoguia. É um prazer ter essa parceria com vocês. A gente conversa tanto por WhatsApp, por telefone, né? E a gente está podendo compartilhar. Os nossos planos foram temporariamente suspensos, né? De você aqui e também de eu estar aí com você. Mas com certeza, em breve, a gente vai conseguir realizar esses planos. Né? Eu estou falando aqui de Recife, eu sou de Recife. Eu sou cirurgiã dentista há 27 anos, sou ortodontista há 20 anos, né? Sou professora de ortodontia do Grupo OrtoG, faço parte do corpo docente do Grupo OrtoG, estou vendo meus alunos entrando aí, matando a saudade de todo mundo. E estou aqui para compartilhar um pouquinho, né, do que... Travou um pouquinho? Travou um pouquinho, mas pode ir falando Voltou? devagarinho que vai voltando. Posso falar? Pronto. Sim. Então, estou aqui para compartilhar também um pouquinho. A ortopedia funcional é uma paixão que eu tenho, né? Eu amo tratar minhas crianças, eu acho que tem mãezinha de paciente também entrando, e é muito bom você poder fazer essa intervenção precoce, né? Como você falou. Esse tema é muito desafiador. Então, eu sou a professora responsável pela ministração das aulas dos guias de erupção, né? Dos alinhadores, dos guias de erupção, lá no OrtoG. E vai ser bom a gente conseguir compartilhar. Tomara que dê para mostrar aí os casos que eu te mandei, tomara que você consiga colocar aí também. Que está todo mundo conseguir, a gente aprendendo. vai colocar isso. A live é difícil a gente mostrar casos clínicos, e eu gosto muito de mostrar os casos clínicos, mesmo também tendo a parte científica como professora, mas quem gosta de clínica, de criança, a gente tem muito essa experiência de estar passando a experiência através dos casos clínicos. Exatamente. Eu gostaria, doutora Anne, de começar um pouquinho falando para vocês como que eu abordo a questão do sorriso no consultório. Então, a gente tem uma ficha clínica dentro da ortodontia, da odontopediatria, com os aspectos de saúde bucal, mas algo que eu friso muito é a saúde do sorriso da criança. Exatamente. Então, eu tenho no meu livro, vou mostrar aqui para vocês um pouco de longe, mas logo na primeira consulta eu mostro para as mães os tipos de sorriso. E é muito importante essa abordagem para que a mãe possa observar, porque a criança já observa o sorriso dela. Então, nós temos as crianças que têm o sorriso com a mordida aberta, a criança sorri e não aparece muito os dentes. Criança que usa chupeta e mamadeira. A criança que tem o sorriso já gengival, algumas crianças observam e comentam com a mãe, mas quando o sorriso gengival é acima de 3 a 4 milímetros e a mãe já teve o sorriso gengival
e já comentou que já tratou, já pôs aparelho, ou já fez cirurgia de gengiva, ou até uma ortognática. Então, isso já é uma abordagem que vem da família. A família nos procura já preocupadas com o sorriso gengival. Exatamente. Muitas vezes também a criança que tem o sorriso e tem a classe 3, a mãe já fala, olha, parece que meu filho está parecendo com um sorriso mais bravinho. E também a criança que tem a mordida cruzada posterior, essa é uma criança que a mãe já fala, olha, isso não pode afetar a face da criança, então a face assimétrica. Então, o sorriso é algo que tem que ser feito abordagem na consulta odontológica. E o sorriso gengival, tratado na infância e na adolescência, é um questionamento de muitas odontopediatras e ortodontistas. Porque muitas vezes já vem abordagem na parte científica que é melhor aguardar e romper os incisivos superiores com 7, 8 anos de idade. No entanto, um questionamento dos odontopediatras, principalmente que trabalham com ortopedia funcional, é que as crianças têm um crescimento maior, principalmente quando tem a respiração e a mastigação eficiente, o maior crescimento crânio-facial da criança, ele é 60% a 70% até 6 anos de idade, nós já temos esse crescimento crânio-facial. Então, se eu tenho esse estímulo de crescimento, principalmente na amamentação, quando a criança não usa chupeta e mamadeira, quando a criança mastiga os alimentos fibrosos, nós temos um máximo de potencial de crescimento. Então, nós temos que aproveitar esta época para tratar principalmente a criança que tem um sorriso gengival acima de 3 a 4 milímetros. E esse diagnóstico é muito importante. Então, acredito que 4 passos para avaliar o diagnóstico. Primeiro é avaliar a face da criança. Se ela é uma face mais alongada, se ela é dólito-cefálico, se ela é braquicefálico. A maloclusão que ela apresenta. Muitas vezes a criança que tem um sorriso gengival, ela tem associado uma mordida profunda. E muitas vezes avaliar também o freio labial, né? Na verdade, a distância do nariz ao lábio. Se essa distância é uma distância curta, né? Se é um lábio curto, isso pode influenciar no sorriso gengival. E avaliar o plano da margem gengival. Por que ela está com esse sorriso gengival? Qual é a causa? E se isso pode estar associado ao crescimento também. Se é algo que é esquelético ou se é algo que é mais funcional dos músculos. Então, doutora Ana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o diagnóstico desse sorriso gengival. Como você avalia o sorriso gengival na criança? A primeira coisa, assim, que eu considero, né? O que a gente primeiro tem que considerar nesse tratamento ortodôntico, ortopédico? A gente fala, como você falou, né? A criança chega, a mãe já tem sorriso gengival e procura o tratamento por conta disso. Então, essa abordagem, tem também uma outra abordagem, quando ela já chega, já chamando a atenção para o sorriso gengival, é até mais tranquilo de você conduzir. Mas quando nós fazemos esse diagnóstico precoce, né? Eu tenho pós-graduação em odontopediatria, então esse trabalho com o odontopediatra também, dele tá indicando para você o paciente precocemente, né? O paciente antes dos 6 anos, como é importante. Porque às vezes, infelizmente, ainda acontece de se indicar para o ortodontista tardiamente. E nós que fazemos ortodontia pediátrica, chegamos às vezes um pouquinho atrasados, né? Hoje a gente vê recursos enormes para tratamento de sorriso gengival para os adultos, todos corretivos, na verdade, invasivos, né? Até a gente procurando os artigos para estudar sobre sorriso gengival, para ver sobre sorriso gengival, você encontra muita coisa para adulto. A criança ainda está se demorando nessa abordagem. Então, é muito importante quando você vai fazer esse atendimento infantil,
né? Eu costumo colocar o espelhinho na frente da criança, deixar a criança se ver, tirar foto com ela. A criança, as crianças hoje em dia, elas já têm um senso de estética, um senso muito aguçado. Então, como você falou, muitas vezes elas chegam já se queixando, ou perguntando, ou contestando o porquê, né? Então, essa abordagem do sorriso gengival precoce é fundamental, né? É a diferença na ortopedia, não só na parte dos guias de erupção, mas na ortopedia funcional convencional. Eu costumo falar para a mãe o seguinte, é a diferença, muitas vezes, entre uma sala de cirurgia ou não é? O tratamento ortopédico, ele é muito por isso daí. Como você falou, paciente classe 3, quantas vezes a gente não tira um paciente classe 3 da sala de cirurgia futura, né? Por conta de uma abordagem precoce. Então, essa abordagem, quando a face ainda está em desenvolvimento, né? O sorriso, ele está começando a ficar gengival. E, principalmente, o hereditário. Né? Existem casos depois eu vou postar também, né? A gente posta lá no Telegram, casos de sorriso gengival hereditário. E que a gente tem conseguido resolver com abordagem precoce. Né? É muito importante. A questão da abordagem, a gente respeita todas as filosofias, mas esse atendimento não é precoce, na verdade ele é na melhor época de crescimento. Na melhor época. Quando eu estive com o professor... O termo, às vezes, para o leigo, não é verdade? A gente agir o mais rápido possível, porque, na verdade, o ideal é que a gente entre na amamentação. Eu faço no consultório o pré-natal odontológico com as minhas pacientes, a gente faz o pré-natal odontológico e já começa a odontologia para bebês depois, né? E essa orientação da amamentação, da importância da amamentação, a gente vê comprovado cientificamente como é importante o ortodontista, o ortopedista, entrar precocemente. Né? E uma coisa que eu acho extremamente importante, Paulene, é a questão da equipe multidisciplinar nesse apoio. Não é verdade? A gente está com os nossos colegas fono, otorrino, os odontopediatras, os pediatras, todos trabalhando em benefício disso. Prevenção. A prevenção na odontologia não é prevenção de cárie, é tudo. Né? Então, a gente faz uma abordagem bem precoce, eu faço uma abordagem bem precoce com os meus pacientes, desde essa época de amamentação, a gente vai acompanhando, e tenta essa abordagem na primeira infância, né? Sim, eu estava comentando, pais, né? Estava comentando com você, doutora, quando eu estive com o professor Berges nos Estados Unidos, né, nos cursos, nos treinamentos, tanto de distúrbios respiratórios do sono, quanto também da parte de maloclusão de classe 2, sobremordida, e principalmente essa parte ortopédica, miofuncional. E quando eu conversei com o professor Bergs, eu questionei, é melhor a gente tratar uma criança com mordida profunda ou uma sobremordida com 5 anos de idade ou com 8 anos de idade com a troca dos incisivos? E ele foi muito, porque a experiência do professor Bergson, ele tem 87 anos, ele tem uma experiência de 51 anos com a parte de acadêmica, porque ele é um grande professor nos Estados Unidos, mas porque ele idealizou aparelhos que têm a oportunidade de tratar a criança como um guia de erupção. E o que é um aparelho com guia de erupção? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, em termos de tratamento de sorriso gengival, era o meu maior desafio. Com qual aparelho eu vou tratar? Porque muitas vezes você tem que avaliar a criança de uma forma integral. Então, se a criança tem uma mordida cruzada posterior, ela tem uma atresia maxilar, ela é uma classe 2 com retrognatismo mandibular, muitas vezes você vai ter que usar um disjuntor para melhorar a maxila, para permitir o crescimento fisiológico da mandíbula. Mas, se a criança tem somente uma mordida profunda e uma classe 2
e um sorriso gengival com bruxismo, como é o caso dessa criança que eu estou mostrando na tela para vocês. Ela me procurou porque a mãe dela tem sorriso gengival e a mãe dela já fez gengivoplastia, usou aparelho, colocou lentes de contato e ela não gostaria que a filha dela fizesse todo esse tratamento. Mesmo porque, pessoal, esse tratamento é um tratamento que no futuro é um tratamento muito oneroso. Então, quando ela nos procurou, ela já gostaria de tratar. E quando nós observamos na tela desse slide, não sei se dá para vocês observarem bem, mas a criança que nos procura às vezes falando, olha, meu sorriso é gengivoso, me chamam de gengivão na escola. Isso é um bullying que a criança ela fica muito desafiante para a criança e para a mãe. Então essa criança, ela foi indicado realmente o Occlusal Guide, por quê? Quais foram as indicações? Primeiro, ela me procurou devido ao sorriso gengival. Segundo, a mordida profunda. Terceiro, ela tinha o bruxismo. E quarto, ela tinha um retrognatismo mandibular. Então, essa criança, ela foi indicada o aparelho Occlusal Guide com 5 anos e meio, que é uma excelente idade, porque ela vai trocar os dentes também e com isso tem já um potencial de crescimento devido à própria troca dos dentes também. E ela utilizou o aparelho por 5 meses, à noite para dormir, né? Que é noturno, mais 2 horas durante o dia. Com resultado de sobremordida, média de 70% já melhorou a sobremordida. Mas ela continuava com sorriso gengival. Então, ela utilizou mais 4 meses. Então, uma média de tratamento de 9 meses para melhorar o sorriso gengival, melhorou o bruxismo. O bruxismo, na verdade, gente, ele não é a maior indicação do tratamento, mas se a criança trava os dentes e isso tem, às vezes, dor de cabeça e outras consequências, você pode associar isso também. A melhora do bruxismo com esses aparelhos, média de 1 mês, você já tem essa melhora. E o sorriso gengival em 9 meses. Então, para vocês observarem, não sei se dá para ver, não dá para eu mexer aqui para aumentar. Mas nós vamos colocar esse caso clínico no Telegram. Nós temos um Telegram de distúrbios respiratórios do sono. Então, doutora Anne, eu questiono. Existem várias formas de você tratar na odontopediatria e na ortopedia, né? Com pistas diretas planas, com o próprio disjuntor para melhorar o transversal. Mas o Occlusal Guide, ele tem uma ação tanto na intrusão dos incisivos quanto a extrusão dos molares. E em questão ortopédica, eu gostaria que você explicasse um pouco isso melhor. Exatamente. O que acontece com o Occlusal Guide? Não é um aparelho, que é um guia de erupção, né? A Paulina estava falando a questão do bruxismo. Muitas vezes o bruxismo da criança ele é tão severo, ele é tão profundo, né? Às vezes a gente também associa bruxismo a mais o paciente adulto, mas as nossas crianças elas têm sofrido bastante com a questão do bruxismo. Então você vê um desgaste incisal tão profundo, e aí eu começo a ter o plano oclusal, ele começa a haver um crescimento vertical também. Quando eu consigo, através do Occlusal Guide, que eu vou com o guia de erupção do Occlusal Guide, e aí eu vou guiando a erupção dos meus dentes, esse plano oclusal, ele vai se planificar. Então eu tenho intrusão, exatamente, eu tenho uma intrusão da região anterior, uma extrusão posterior e um equilíbrio de mordida. Então, tanto eu como a doutora Paulina, nós temos vários casos de paciente que não passaram para a segunda fase com ortodontia fixa, né? Casos muito bem indicados, lógico, como ela falou, se você tem uma atresia de maxila, vamos desjuntar, primeiro a gente vai liberar esse crescimento do paciente. Quando você tem um paciente retrognato, o que é que acontece, né? Como eu costumo explicar nas minhas aulas, meus alunos sabem muito bem disso. A mandibulazinha vai crescendo no sentido vertical, eu falo que a maxila ela fica com saudade e ela vai crescendo também. Então, para ela se encontrar com a mandíbula, né? Então, eu tenho um crescimento vertical da face, crescimento vertical maxilar. Então, quando, através do aparelho... Então, eu vou ter o quê? Voltou você.
eu vou ter o quê? Eu vou ter o equilíbrio. Os dentes, eles vão, se necessários, intuir, a maxila ela vai ficar contida e eu consigo um avanço mandibular. Então, eu tenho casos, Paulene também tem casos, em que 1 ano, aquele paciente colaborador, paciente que está utilizando direitinho o aparelho, que a família toda abraçou o tratamento, a gente consegue resolver. Né? Subiu uma perguntinha aí de uma criança, só para a gente não perder, Paulene, subiu uma perguntinha que eu perdi de quem foi. Olha a pergunta aqui, doutora. Quando a criança o que fazer com a criança de 12? Mandibular? Sim. Fale essa, depois eu falo a outra. Pode falar. Eu estou vendo algumas perguntas. Se a gente não conseguir responder tudo, devido até a sequência, a gente responde no final ou no direct, Sim. tá bom? Sim. Eu estou aproveitando o que a doutora Anne já falou em relação não só à experiência clínica, mas experiência científica também. Exatamente. Então, nós temos artigos mostrando, até um artigo recente, agora de 2019, uma revisão, vou mandar para vocês no Instagram, mas artigos já de 2008, que é um artigo muito importante da Keshe-Nisula, não sei muito falar o nome, mas é uma pesquisa que foi realizada com 115 crianças, com o aparelho Occlusal Guide e o grupo controle com 104 crianças sem aparelhos, na idade de 5 anos a 7 anos de idade. Então, a criança que está já quase trocando os incisivos inferiores, crianças com mordida profunda ou sobremordida de média de 100%. Então, essas crianças foram tratadas com o Occlusal Guide. Esse é um artigo muito importante porque ele mostra que no tratamento inicial a criança tinha média de 5 anos e no tratamento já T2, que é o tratamento final, média de 7 para 8 anos de idade, onde mostra que houve um crescimento do comprimento mandibular nas crianças que trataram com o Occlusal Guide de 11 milímetros e na criança que não tratou, no grupo controle, de 7,2 milímetros. Então, mostrando que com o Occlusal Guide, ele é um guia de erupção. Então, o que ele vai fazer com essas crianças? Segura aqui para mim, Marina, que eu vou demonstrar. O que ele vai fazer? A criança que tem a mordida profunda, então, a arcada superior, né, completamente com a sobremordida, ele vai... Aqui eu vou colocar o aparelho para vocês entenderem. Ele vai intruir os incisivos superiores, porque ele tem as edentações, que depois eu posso mostrar como a gente consegue isso. E a criança que tem a sobremordida, ou às vezes até um leve retrognatismo mandibular de classe 2, a criança ela tem que avançar a mandíbula e ocluir, onde ela vai morder, né? Ela vai pressionar esses incisivos inferiores e atrás ele vai ter uma extrusão dos molares. Então, com isso, nós temos, com certeza, nos artigos mostra que é um crescimento dentalveolar e que muitas vezes tem realmente uma vestibularização de incisivos inferiores e uma protusão linear desses incisivos inferiores. No entanto, mostram nos artigos que quanto mais jovem você trata, e isso é imprescindível falar, porque o professor Bergson fala muito, quanto mais jovem você trata, menos vestibularização de incisivo inferior você tem, ou seja, você tem uma maior estabilização desse resultado. E vou mostrar alguns casos clínicos, mas gostaria que a professora Anne comentasse esses artigos científicos também, principalmente do professor Janson, que é um precursor, ele que iniciou as pesquisas com o Occlusal Guide na USP, então é uma experiência fantástica, nós temos muito que agradecer por todas as pesquisas que ele mostra, realmente as pesquisas, se você puder citar, professora Anne, para as pessoas entenderem que não é só mostrar os casos clínicos, porque isso a gente já tem resultado, mas as pesquisas científicas também. Então, agradecer ao professor Janson por todas as pesquisas que ele já realizou e para mostrar realmente a efetividade desse aparelho, não só de forma clínica, mas científica também. Exatamente. O professor, ele mostra exatamente isso, né, nos seus artigos, que a gente também depois vai disponibilizar esses artigos, a importância da precocidade do tratamento no início, na fase inicial da primeira infância.
o que é que vai acontecer? Antes da troca dos dentes, quando os dentinhos estão no início da fase de troca, né, a partir por volta dos 5, 6 anos de idade, você consegue uma estabilidade maior. Então, você consegue exatamente que os dentes erupcionem, que haja um estímulo de crescimento, não é verdade? Porque o aparelho ele está colocado numa posição, ele foi fabricado numa posição de intercuspidação natural. Ele vai guiar a erupção, ele não vai forçar o dente para nenhum lugar. A gente tem que lembrar que o dente está é um guia de erupção. Os dentes estão erupcionando. Então, eles vão erupcionar já na posição correta, né? E é muito importante que há um embasamento científico nisso tudo, né? Não é só questão de experiência clínica, é tudo muito bem embasado. É um aparelho que tem anos de pesquisa em cima disso daí. Né? Eu estou com um artigo aqui, a gente só voltando um pouquinho para a questão do sorriso gengival, um artigo da Dental Press, que é Percepção das alterações no plano gengival na estética do sorriso. Também eu vou disponibilizar para vocês depois. E aí, nesse artigo, também foram feitos estudos, e aí a gente volta para a importância do sorriso gengival, como é a percepção desse sorriso, como o leigo percebe o sorriso gengival, como o ortodontista percebe o sorriso gengival e as outras especialidades da odontologia percebem o sorriso gengival. Então, eles fizeram um parâmetro disso daí e é bem equilibrado. Acima de 2 milímetros, a exposição do sorriso gengival já é perceptível não só para o ortodontista, é perceptível também para as outras especialidades e para o leigo. Foram mostradas fotos de paciente que foram manipuladas através de Photoshop e aí a gente consegue visualizar, são algumas bem suaves, mas a conclusão do artigo, é um artigo de 2011, se eu não me engano, a conclusão do artigo é exatamente essa, que todos conseguem perceber essa alteração do sorriso gengival, essa questão da estética, né? E Sim, aborda também... Pode falar. Esse artigo, ele é um artigo tradicional mesmo, dos estudos de... tanto na análise facial, análise estética do sorriso gengival também. Agora, na criança, é um pouco diferente, porque eu acredito que a gente não tenha que tratar todos os sorrisos gengivais, e isso na odontopediatria é muito claro nas especializações e na ortodontia, porque muitas vezes ele pode melhorar de forma fisiológica quando troca os incisivos superiores, principalmente na criança que ela é uma classe 2, divisão 2, e muitas vezes só da vestibularização dos incisivos superiores, esse sorriso gengival pode melhorar. No entanto, quando o sorriso gengival na criança é acima de 3 milímetros ou 4, isso deve ser avaliado em termos de diagnóstico. É devido à extrusão dos incisivos superiores, ou é devido a um retrognatismo mandibular, ou pode ter sido uma perda de incisivos inferiores e com isso a mordida profunda, né, ela é mais visível. Então, muitos artigos mostram também que quanto maior o overbite, né, quanto maior o trespasse vertical e horizontal, maior o sorriso gengival também. Então, é muito importante a gente avaliar esse diagnóstico para saber, porque os aparelhos que nós indicamos para sorriso gengival, que eu utilizo, tanto na ortodontia, na ortopedia e no miofuncional, como eu disse para vocês, na mordida cruzada posterior, se é uma atresia maxilar, nós podemos usar um quadrieres, um disjuntor, para melhorar o transversal. Mas muitas vezes, com retrognatismo mandibular, não é só uma fase de tratamento. Provavelmente eu vou ter que usar uma segunda fase de tratamento, como o Omar Gabriel já falou tanto sobre isso, né? E ele preconizava muito tratamento com Bionator. A experiência com Bionator não foi positiva no meu consultório, porque as crianças tinham dificuldade de usar, porque o aparelho pulava muito na boca. Então, Olha, ele está folgado na boca. Então, assim, o Occlusal Guide, por que eu consegui uma experiência com resultados muito favoráveis? Porque ele é usado à noite para dormir, 2 horas durante o dia, e eu posso aumentar até 3 horas, 4 horas, quando a criança estiver bem motivada. Resultados de 5 meses
a 9 meses de tratamento, muitas vezes associada com apinhamento dentário inferior suave. Então, esse aparelho a gente pode usar também para as crianças que têm apinhamento. E tem um estudo deixa eu pegar aqui que o nome dele é um pouquinho mais difícil. Mirland, ele mostra um estudo com 48 crianças tratadas, 25 com o tratamento clínico, com o Occlusal Guide, e 23 controles, sem fazer nenhum tratamento, com classe 2, com sobremordida, e mostra que essas crianças tinham apinhamento inferior. E a gente visualiza muito isso na clínica. A criança que é classe 2, apinhamento com mordida profunda, ele geralmente tem um apinhamento dentário já na dentadura decídua ou vai ter na dentadura mista. Exatamente. Então, ele mostra nesse estudo... Não encaixando direito, não é isso? Sim. Ele mostra nesse estudo que a criança que tinha classe 2, ela melhorou de 46% para 4%. Então, esse estudo, ele corrobora muito com o estudo do Kesh Nishula, que ele mostra também que quando você trata a sobremordida na infância e na dentadura mista, você tem menos desvios oclusais no futuro. Então, esse é um paciente que provavelmente ele vai usar o aparelho na infância, dentadura decídua mista. E o que eu gosto do Occlusal Guide é que ele pode usar esse aparelho depois, o mesmo aparelho, se ele for necessário com 9, 10 anos de idade, ou até mesmo na pré-adolescência de 10 para 12 anos, o mesmo aparelho. Então, usar o mesmo aparelho é uma oportunidade para os pais, principalmente na questão financeira. Esse negócio de trocar muito aparelhos é desafiante. Então, eu gostaria que E você o conforto do aparelho, Paulene, o conforto do aparelho é exatamente esse. Um aparelho de uso noturno é bem mais confortável para o paciente, né? Também tenho essa experiência com o Bionator, essa queixa do aparelho está folgado na boca, o menino acorda de um lado, o aparelho acorda do outro. E com o Occlusal Guide a gente consegue... O que o paciente se queixa no início é de uma salivação excessiva. Com 3, 4 dias de uso, ele já consegue manter o aparelho na boca. O conforto que o aparelho traz, para mim também, a tranquilidade que eu, normalmente, qual é a preconização? Ele usa o aparelho para dormir, usa durante 2 horas, que é justamente o tempo que ele está fazendo lição, que ele está... jogando um game, então ele não precisa ir para a escola com o aparelho. Isso já é fantástico. Você não precisa colocar o paciente para ir para a escola. O fato de você poder usar o mesmo aparelho por uma quantidade de tempo bem razoável é um outro ponto e vantagem, né? Questão de higienização do aparelho, questão de conforto do paciente. Às vezes você pega um paciente que tem um freio labial um pouquinho baixo, um pouquinho curto, e aí você consegue fazer um alívio no aparelho, ou você pega um paciente que pode ter um pouquinho de ânsia, você também consegue fazer um pouco de alívio na região posterior. Então, assim, o apoio que ele dá para o paciente, o conforto que você tem com o paciente é bem interessante, né? É bem interessante. Essa questão do conforto, doutora, quando a criança tem 3 desafios que eu observo em qualquer aparelho ortopédico. A criança que tem ânsia de vômito, e com isso a gente pode fazer os exercícios com a fonoaudióloga, escovando a língua, ao invés de você escovar a língua para frente, escove a língua para trás para melhorar a sensibilidade, porque muitas vezes é a sensibilidade lingual. A criança que ela ronca, muitas vezes a criança que ronca tem bruxismo, retrognatismo mandibular. Então, esse paciente, para ele entrar direto com o paciente com o aparelho à noite, eu prefiro que ele faça um treinamento durante o dia. Ele usa a primeira semana 1 hora, a segunda semana já 2 horas e depois ele começa a dormir. E o terceiro desafio é a criança que ele sente muito dolorido, porque às vezes você fala assim, esse aparelho não vai melhorar apinhamento. Ele é um alinhador. Ele é um alinhador funcional. Isso, para mim, é a maior vantagem dele. Porque eu não estou pensando em alinhar dente somente.
Ele é um guia de erupção, ele vai melhorar o posicionamento dentário, mas o principal dele, ele vai fazer esse avanço, né? Que é um crescimento dental-alveolar da mandíbula, mas ele também vai fazer a intrusão dos incisivos superiores, extrusão dos molares, e com isso, a criança que está usando o aparelho, ela vai pressionar o aparelho durante o dia, que é um exercício de meia hora. Ela não precisa ficar 1 hora com ele na boca direta, ele pode fazer em espaços alternados. Quando ela pressiona, ele fica dolorido. Ou principalmente quando a criança está com a troca de dentes, o canino às vezes está amolecendo ou o molarzinho descido, eles param de usar o aparelho. Então isso às vezes traz umas desmotivações, e quando a gente sabe o problema, aí que a gente consegue treinar essa criança direito. Porque às vezes fala assim, comecei a usar o aparelho e parei. Parou por quê? O que está acontecendo? Exatamente. Então, essa experiência de tratar... Como é importante para a gente que faz a ortodontia infantil, você ter esse feedback com o paciente, né? Como é importante você estar bem próximo ao paciente. Ele tem que ser muito seu amigo. O paciente infantil, principalmente, ele tem que ter uma confiança muito grande em você, né? Essas orientações, esse feedback que você está dando para o paciente, eu também tenho exatamente esse protocolo, Pauline. Ele vai usando aos poucos, tanto quando eu estou com o Oclusoguide, quando eu estou com algum outro aparelho mais convencional da ortopedia, né, mais clássico da ortopedia, o splint maxilar, alguma coisa assim. Eu tenho justamente esse protocolo. Vai aumentando o tempo de uso. E eu ainda oriento o seguinte, ele está se queixando que está dolorido, está incomodando, deixa ele descansar no primeiro dia, meia hora, no segundo dia, 20 minutos. E aí você vai agregando para o paciente, você se antecipa as queixas dele, né? Até para passar para a mãe, olha, vai acontecer isso, ele vai se queixar que está dolorido, ele vai salivar um pouco. Todos esses detalhes a gente tem que acompanhar, não pode ser, aí eu vou colocar o aparelho agora, vou ver o meu paciente daqui a um mês, não. Paciente de Oclusoguide, paciente de ortopedia, ele precisa ter esse acompanhamento. Você precisa, ter um diferencial para o ortodontista, né? Você entrar em contato com o seu paciente, saber como é que ele está, como é que está a adaptação do aparelho. É tudo novidade. As crianças, quando usam óculos pela primeira vez, elas também vão sofrer. Que é um exemplo que eu uso, é o do óculos. E tem principalmente... a doutora Silvia fazendo uma pergunta, doutora. A doutora Silvia está fazendo uma pergunta. Muitas vezes eu utilizo o Oclusoguide, eu tenho casos, mostro muito nos meus treinamentos. Esse Oclusoguide, nós temos ele para dentadura decídua, que é o Night Guide, dentadura mista e dentadura permanente. Quando eu utilizo numa criança de 7 anos, 6 anos para 7 anos, ou de 5 anos e meio, eu prefiro utilizar já direto o aparelho para dentadura mista, para você não ter que usar um na dentadura decídua e outro. Então, economia para os pais, e ele é um aparelho que ele se adapta ao crescimento fisiológico. Então, eu posso mostrar para vocês aqui como medir, mas seria importante fazer um treinamento maior, porque 1 hora a gente não consegue falar. Agora, ela comentou que você falou que a gente cortaria o aparelho na incisão. Nós não cortamos o aparelho. Às vezes a gente faz uns leves ajustes para acomodar melhor esse aparelho. Como o professor Anderson está explicando, às vezes a gente põe numa água suave e morna para ajudar a adaptação, mas muitas vezes eu até gosto que ele utilize o aparelho e que tem que movimentar mesmo, então ele vai sentir dolorido só no primeiro, segundo dia, depois ele acostuma. Agora, eu não costumo cortar ele na incisal. Talvez a aluna ou a doutora entendeu errado quando a gente falou. Eu corto atrás, na distal. Atrás, exatamente. Para evitar a ânsia de vômito quando necessário. O aparelho ele vem perfeito, é um estudo, o professor Bergs, quando criou esse aparelho há 51 anos atrás, foi feito através de uma pesquisa científica com 100 modelos perfeitos de classe 1, medido a distância mesodistal dos incisivos centrais, laterais, caninos. Exato. Por isso nós temos as mensurações. Então nós temos esses aparelhos, 14 medidas que são feitas na boca do cliente com uma reguinha.
né? Mas muitas vezes a gente faz as mensurações, faz toda a documentação Tem ortodôntica, que... muitas vezes faz o escaneamento, que é interessante para o paciente ver, né? Como se fosse ele é um alinhador transparente, só que ele é funcional. Então, ele é Doutora indicado para uma Simone, só um dentadura instante, doutora Paulina. decisiva, né? Doutora Simone comentou agora aqui uma coisa interessante, que nessa época de pandemia, ela está fazendo acompanhamento dos pacientes dela por Online. videochamada, online, por fotografias, por videochamada. Então, Perfeito. ponto. Eu também estou fazendo meu acompanhamento dos meus pacientes dessa forma. Você faz por videochamada e sem falar que eles adoram, né? E por fotos, e você consegue fazer o acompanhamento. Muito bem. Doutora Luciane está perguntando, e se houve expansão da arcada? Você consegue pôr o mesmo aparelho? Sim. Porque, na verdade, doutora, quando a gente tem as duas fases de tratamento, quando é uma atresia maxilar, ou a criança é uma respiradora oral, e ele precisa realmente da primeira fase com o disjuntor, ele é feito a disjunção e a segunda fase com o oclusoguide. E eu uso muito o oclusoguide depois que eu utilizo, vamos dizer, uma criança na pré-adolescência, com 11 para 12 anos, se ela tem um sorriso gengival, vou ser bem honesta para vocês, quanto antes eu utilizo o aparelho, na dentadura descida mista, melhor o resultado do sorriso gengival. Se a criança já está com 11, 12 anos, eu estou trabalhando o crescimento mandibular, o potencial maior. Mas o potencial maior na melhora do sorriso gengival, eu vou ganhar muito na adolescência, mas o potencial maior é na fase da dentadura decídua e mista. No crescimento mandibular, eu utilizo muitas vezes um Twin Force e a contenção com o Oclusoguide. Então, o Oclusoguide, ele me ajuda muito na finalização. Por exemplo, a criança que tem muita mancha branca, tem classe 2, não conseguiu terminar o tratamento ortodôntico com ortofixo, então eu utilizo muito como contenção, né? E essas perguntas também, a gente vai ter um treinamento com o Oclusoguide de 4 horas, que é o mínimo para a gente poder falar de tudo, dentadura decídua, mista e permanente. Então, eu vou passar para a professora Anne para ela fazer os 10 últimos minutos de consideração e me desculpe, algumas perguntas a gente pode responder depois também no site da Ortoguia, ortoguia.com.br, todos os artigos científicos, que são mais de 50 artigos científicos do professor Bergson, estão no site da Ortoguia. E o Anderson pode responder para vocês, ele está em São Paulo, que é onde tem a representação, não só nos Estados Unidos, em todos os países, mas principalmente em São Paulo, ele que responde e nos ajuda nessa consultoria. Então, não é simplesmente, eu não quero ensinar para vocês em 1 hora sobre sorriso gengival e sobre mordida e classe 2. Então, doutora Anne, o que mais você pode acrescentar sobre o tratamento do sorriso gengival com classe 2? Bom, essa experiência que a gente tem com o uso do aparelho, né, para mim foi um divisor de águas, né, o encontro com o aparelho Oclusoguide, o Night Guide, o Head Corrector, que a gente não chegou a mencionar aqui, como Pauline disse, é um tempo muito curto para você falar de tantas opções que você tem, é realmente um divisor de águas, né? Do tempo que eu tive, como falei, sempre fiz ortopedia, mas do período que eu tive, a partir do momento que eu tive o contato com o Oclusoguide, né? Essa parceria com o Anderson, essa parceria com a Pauline, é realmente um divisor de águas, né? A ortopedia, ela se torna mais fluida, mais gostosa, você sabe que está fazendo uma coisa, como ela falou, né? Diversos artigos científicos, tudo embasado cientificamente, né? A gente fala da nossa experiência clínica, porque nós somos ortodontistas clínicas também, nós temos as nossas clínicas, né? Eu faço um serviço de consultoria também de planejamento ortodôntico, e como é importante você saber que você está
guiando o teu colega que você está fazendo essa consultoria num ambiente seguro. E os alunos que eu acompanho, a gente está com alunos que estão fazendo o uso do Oclusoguide na clínica da especialização, alunos que estão produzindo artigos, que vão fazer TCC, baseados na experiência do aparelho. Então, assim, é algo que a gente tem bem baseado, né? Bem embasado. Então, a correção da sobremordida, para mim, é fantástico. É um ponto, assim, fantástico do uso do aparelho. A gente vai estar enviando para vocês, eu vou mandar alguns casos clínicos para vocês também, logicamente com autorização dos pacientes, e a gente vai conseguir manter ainda esse contato, né, que não vai se resumir a uma horinha de live, mas nós continuamos mantendo esse contato para vocês verem, e qualquer dúvida que tenha, estamos à disposição. Tanto eu, quanto a Paulene, o Anderson, estamos à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Quer mostrar para a Paulene? Aí, é lindo esse teu livro. Essa paciente, eu não sei se dá para vocês verem. Esse é o meu e-book de ortodontia infantil, que na verdade é um iPad, mas eu quero mostrar para vocês que eu amo demais essa criança, que ela veio realmente com um sorriso gengival bem avançado, e ela nos procurou porque tinha sorriso gengival e bruxismo. Tem esse caso no Telegram, ela utilizou o aparelho Oclusoguide e ela ficou com a margem, o plano oclusal gengival, ela já tinha uma alteração no lado direito diferente do esquerdo. Então ela usou o aparelho por média de 9 meses a 1 ano e um resultado bem positivo. Então, a melhora do sorriso gengival com a mordida profunda, ela é visível na infância e na dentadura decídua para mista. Quanto antes procurar o ortodontista ou odontopediatra, melhor. E me perguntaram como medir para instalar o aparelho, para pedir o aparelho. Então, a gente mede mesmo, não sei se vai dar para vocês enxergarem, com essa reguinha. Nós temos vários vídeos no site do Ortoguia, tá? Aqui tá escrito left, então você mede, ó, do lado esquerdo, da distal de lateral, a distal de lateral, e aqui vai sair um número. Esse número está no aparelho. Então, a gente pede esse número lá na representação em São Paulo. E esse aparelho, ele é utilizado, tem caso até das minhas sobrinhas que utilizaram, porque tinha mordida profunda, sorriso gengival, utilizou na dentadura descida e mista por 8 meses. E depois, essa criança, na pré-adolescência, 11 para 12 anos, tinha algum apinhamento dentário ou ainda uma leve sobremordida, então ela utilizou como uma contenção mais 6 meses. Então, é um investimento de tratamento, porque é o mesmo aparelho sendo utilizado, porque ele permite o crescimento fisiológico. Então, na verdade, quando ele é um guia de erupção, ele vai guiar os dentes. E a gente vê muito isso como um benefício, principalmente como um mantenedor de espaço e como uma oportunidade de ter um crescimento fisiológico. São oclusões mais estáveis. Então, nós temos os artigos do professor Janson mostrando que, claro, depois de tratar na infância e dentadura descida e mista, o artigo dele, ele mostra que são a amostra dele de 7 para 9 anos, acredito que 35 pacientes. Então, ele mostra que teve um crescimento dental-alveolar e crianças que têm mordida profunda e o apinhamento dentário, depois dele tratar com o Oclusoguide, média de 1 ano, 2 anos, ele acompanhou esses pacientes no futuro. Então, ele acompanhou esse paciente depois de 10 anos, 15 anos, e a estabilidade é positiva em relação à sobremordida. Muitas vezes pode ter um apinhamento dentário terciário, que é aquele com o terceiro molar. Então, depende muito do padrão facial do adolescente ou adulto. Então, é importante, talvez, colocar uma contenção fixa
para estabilizar, mas a maioria dos meus pacientes, tratando há 25 anos, eu não tenho colocado muito a contenção fixa. Eu prefiro tratar já com o Occlusal Guide. O resultado, o acompanhamento depois de 10 anos, 15 anos, é muito positivo e estável. Mas ele tem que ser reavaliado depois. Todo ano eu avalio esse paciente. É um retorno anual. Porque quando tem o crescimento, né, final do terceiro molar, nós temos sim alterações dentárias de apinhamento inferior, principalmente se o paciente é um braquicefálico e essa mordida que era profunda, ela pode ter uma recidiva, mas a maioria dos casos clínicos é bem estável o resultado com o Occlusal Guide. Eu estou muito satisfeita. Eu como professora nessa área de ortodontia infantil e também em classe 2, eu não falaria isso sem a experiência. Então, doutora Anne, eu tive que falar isso no final, porque é uma pergunta que me fizeram sobre a contenção. Uso muito o Occlusal Guide após também a ortodontia fixa para classe 2. Depois que eu uso o Twin Force, é o meu protocolo utilizar o Occlusal Guide como contenção, assim como o professor Eduardo Prado utiliza bastante também. E assim, a gente tem que lembrar também que a recidiva sempre vai acontecer, né? O nosso corpo, ele está em constante movimento. Então, o tratamento ortodôntico, ele tem uma recidiva, né? Eu também tenho essa experiência da contenção com o Occlusal Guide e desse acompanhamento posterior, anual, e a estabilidade é excelente. Porque foi feito de uma forma natural, não houve nada, não foram feitas grandes movimentações ortodônticas, porque os dentes já erupcionaram nas posições corretas. Muitas vezes o final do desenvolvimento já foi naquela posição correta. Então a gente tem sim uma estabilidade excelente com o aparelho e a recidiva terciária, ela é esperada para todo e qualquer tratamento ortodôntico. Alguém perguntou se a live vai ser salva. Sim. Vai salvar, doutora, a live? Quem salva é você aí. Eu vou disponibilizar no Telegram distúrbios respiratórios do sono e também lá no site da Ortoguia, tá bom? O curso eu vou postar para vocês, vai ter um curso dia 30 de junho. Nós vamos fazer de 2 em 2 meses, então aproveita essa oportunidade online. Não sei quando a gente vai poder estar viajando, a gente vai do norte ao sul, mas agora nós vamos fazer online e vai ser um prazer. Mas quero logo, logo dar um abraço na professora Ania em Recife e também com certeza na doutora Raquel em Recife também. Um grande abraço, obrigado. Nós temos a Clínica do Sono Kids, que é um outro trabalho que a gente desenvolve com o aparelho Habit Corrector, que é muito indicado para as crianças que respiram pela boca, roncam, têm deglutição atípica, e nós vamos falar sobre esse tema quinta-feira com a professora Patrícia Faro, que é uma fonoaudióloga com a melhor experiência de oromiofuncional. Não adianta a gente tratar com os aparelhos somente ortodônticos, ortopédicos. Na hora da finalização ou do acompanhamento faz toda a diferença. Tem que ter a fono. Toda a diferença. Oromiofuncional. Então, até mesmo para a estabilidade do aparelho. Então, estejam conosco quinta-feira. É um curso no Zoom e ele é um projeto social que nós vamos estar ajudando um monte de crianças da creche que a gente faz. Então, entre no Instagram, faça sua inscrição, são vagas limitadas, somente 100 vagas. Então, esperamos vocês. Muito obrigada, viu, doutora Anne? Quero muito te agradecer pela sua experiência. Um abraço, querida. Nós vamos aí te dar um abraço em Recife. Vamos sim. Tomar... também, doutora, eu agradeço. Estou precisando muito de uma praia. Um beijo. Obrigada aos meus alunos, a todo mundo que esteve aqui presente. Sim. Muito obrigada. Eu quero agradecer também ao Francisco, ao Anderson, essa oportunidade. A Ortoguia é uma empresa já de 51 anos de experiência. Só entrar no Instagram deles e vocês vão entrar no site que tem todo artigo científico. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês. Certeza. Deus abençoe, dê toda a saúde e proteção para nós, viu, doutora Anne? Que você Amém. logo volte a trabalhar
não só online, Sim, consultoria, tá bom? que fácil isso. Um grande Beijo, beijo, beijo para doutora todo mundo. Ranúzia de Salvador, doutora Luciana de Brasília e muitas doutoras aí acompanhando. Meu pai e Divulguem, minha mãe que estão assistindo, que beijo. lindos! Um beijo para Saudades de todo vocês.